E se eu te dissesse que a reconstrução mais difícil no livro de Esdras não foi a das paredes do templo, mas a dos corações do povo de Deus? Olá, família Alma Avivada. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um livro fascinante e muitas vezes subestimado do Antigo Testamento, o livro de Esdras. Talvez você o conheça como a história da reconstrução do Templo de Jerusalém após o exílio babilônico. E é isso sim, mas é muito, muito mais. Esdras não é apenas sobre pedras e argamassa, é sobre a fidelidade inabalável de Deus em meio às ruínas. É sobre a coragem de um remanescente que ousou voltar e recomeçar. É sobre a luta contra a oposição externa e, talvez ainda mais crucial, contra o desânimo e o comprometimento internos. E, centralmente, é sobre o poder da palavra de Deus para gerar um profundo avivamento espiritual, uma restauração que vai muito além das estruturas físicas. Nossa jornada hoje não será apenas histórica. Ao explorarmos Esdras, prometo que você descobrirá princípios poderosos sobre como Deus age em tempos de restauração, na história e, quem sabe, na sua própria vida. Vamos entender o que realmente significa reconstruir sobre fundamentos divinos e como um verdadeiro avivamento nasce da obediência radical à palavra. Fique comigo até o final, porque as lições de Esdras são urgentemente relevantes para a nossa fé hoje. Você está pronto para ter sua alma avivada por esta história? Para entender a força de Esdras, precisamos voltar no tempo. Imagine Jerusalém em ruínas, o glorioso Templo de Salomão, centro da adoração e símbolo da presença de Deus, destruído. O povo de Judá levado cativo para a Babilônia por décadas, cerca de 70 anos. Uma geração inteira nasceu e cresceu longe de sua terra, ouvindo histórias de uma glória passada, talvez com a esperança quase apagada. A identidade nacional e religiosa estava devastados. Era um cenário de desolação, um cumprimento das advertências proféticas sobre a desobediência. Mas Deus, em sua soberania, move o coração de Ciro, o grande, rei da Pérsia, que conquista a Babilônia. Em 539 a.C., Ciro emite um decreto surpreendente, registrado em Esdras 1. Os judeus exilados podem retornar a Jerusalém e, mais ainda, devem reconstruir o Templo do Senhor. Pense no impacto disso. Um rei pagão, usado por Deus para cumprir suas promessas de restauração, como profetizado por Isaías e Jeremias. O retorno, no entanto, não foi fácil. Apenas um remanescente, cerca de 50.000 pessoas lideradas inicialmente por Zorobabel, descendente de Davi, e Josué, o sumo sacerdote, decide enfrentar a longa viagem e a dura realidade de uma terra devastada e hostil. Eles eram poucos, pobres, e enfrentariam forte oposição dos povos vizinhos que haviam se estabelecido na região. A tarefa de reconstruir o templo parecia monumental. Tradicionalmente acredita-se que o sacerdote e escriba Esdras compilou não apenas o livro que leva seu nome, mas também Neemias e talvez Crônicas. Esdras era um homem profundamente dedicado à lei de Moisés, um especialista nas escrituras. Seu propósito ao registrar esses eventos vai além da mera crônica histórica. Ele queria mostrar a fidelidade de Deus à sua aliança, mesmo após o juízo do exílio. Queria destacar a importância central da adoração no templo restaurado e, crucialmente, a necessidade de o povo viver em conformidade com a lei de Deus para experimentar sua bênção e evitar futuras catástrofes. O livro é um chamado à fidelidade e à pureza espiritual para a comunidade pós-exílica. O livro começa com a ação de Deus através de Ciro. O entusiasmo inicial é palpável. O povo contribui generosamente, os utensílios sagrados do templo, saqueados por Nabucodonosor, são devolvidos. Eles chegam a Jerusalém e, como primeira prioridade, reconstroem o altar e restabelecem os sacrifícios diários. Esdras 3, 1-6. Isso é fundamental. A adoração precede a construção. Antes das paredes, o relacionamento com Deus precisa ser restaurado. Quando lançam os fundamentos do novo templo, há uma cena emocionante.
Alegria e choro se misturam. Esdras 3:10-13. Os mais jovens celebram o novo começo, enquanto os mais velhos, que viram a glória do Templo de Salomão, choram ao perceber a modéstia da nova estrutura. É um misto de gratidão e talvez nostalgia, uma lembrança do custo da desobediência. Mas a alegria logo dá lugar à adversidade. Os inimigos da obra surgem, samaritanos e outros povos locais, oferecendo ajuda com falsas intenções e, ao serem rejeitados, passam a acusar, intimidar e frustrar os construtores. Esdras 4. Eles conseguem até mesmo paralisar a obra por vários anos, durante os reinados seguintes. Você já sentiu uma forte oposição justamente quando estava tentando fazer algo para Deus? Como você lidou com esse desânimo? É aqui que entram os profetas Ageu e Zacarias, mencionados em Esdras 5:1-2. Eles repreendem a apatia do povo que havia parado a obra de Deus para cuidar de suas próprias casas. Eles reacendem a chama, lembrando o povo das promessas e da prioridade de Deus. Motivados pelos profetas, Zorobabel e Josué retomam a construção com vigor. Mesmo enfrentando novas investigações, a providência divina intervém. O decreto original de Ciro é encontrado, e o rei Dário não apenas permite a continuação, mas ordena que os inimigos ajudem financeiramente e não interfiram. Esdras 6. Finalmente, o templo é concluído e dedicado com grande alegria e sacrifícios. Esdras 6:14-18. Uma lição poderosa. A obra de Deus pode enfrentar obstáculos, mas seus propósitos prevalecerão, muitas vezes de maneiras inesperadas. Há um intervalo de quase 60 anos entre o capítulo 6 e o 7. O templo está reconstruído, mas algo ainda falta. É então que Esdras entra em cena. Ele não veio para construir paredes, mas para edificar o povo. Esdras 7:10 nos dá o seu propósito de vida. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele chega a Jerusalém com a bênção do rei Artaxerxes, trazendo mais recursos e principalmente autoridade para ensinar e implementar a lei de Deus. Mas Esdras se depara com uma realidade chocante. Muitos judeus, inclusive líderes e sacerdotes, haviam se casado com mulheres dos povos vizinhos, povos pagãos, desobedecendo diretamente à lei de Deus. Esdras 9:1-2. Isso não era apenas uma questão social, mas uma profunda crise espiritual. Esses casamentos mistos representavam um comprometimento da identidade do povo da aliança e abriam a porta para a idolatria, a mesma causa que levou ao exílio. A reação de Esdras é visceral. Ele rasga suas vestes, arranca cabelos da cabeça e da barba e senta-se espantado até a noite. Esdras 9:3-4. Sua dor não é por julgamento, mas por profunda tristeza e identificação com o pecado do povo. Ele então faz uma das orações de confissão mais poderosas da Bíblia, Esdras 9:5-15, reconhecendo a justiça de Deus, a grande misericórdia divina em preservar um remanescente e a gravidade da infidelidade do povo. Ele não aponta o dedo, ele se inclui. Estamos em grande culpa até ao dia de hoje. Essa oração pública e fervorosa de Esdras move o coração do povo. Eles se reúnem, chorando amargamente, e reconhecem seu pecado. Esdras 10:1. Eles mesmos propõem uma solução drástica, mas necessária naquele contexto: fazer uma aliança com Deus para se separarem das esposas estrangeiras e de seus filhos, conforme a lei. Qual o papel que a palavra de Deus, a Bíblia, tem desempenhado no seu processo de crescimento e avivamento espiritual pessoal? Compartilhe uma experiência. O capítulo 10 detalha o processo difícil e doloroso de investigar cada caso e implementar essa separação. Este é o clímax do avivamento em Esdras, não um êxtase emocional passageiro, mas um retorno genuíno à palavra de Deus, marcado por arrependimento profundo, confissão sincera e uma obediência custosa. A reconstrução externa, templo, precisava ser acompanhada por uma reconstrução interna,
corações alinhados com a lei de Deus. A história de Esdras ecoa por toda a Escritura. Vemos a fidelidade de Deus às promessas feitas a Abraão e Davi. Vemos a importância da lei, que aponta para a santidade de Deus e nossa necessidade de um Salvador. Vemos um precursor do ministério de Neemias, que continuaria a reforma em Jerusalém. E, acima de tudo, vemos um prenúncio de Jesus Cristo, o verdadeiro templo, João 2:19-21, o sumo sacerdote perfeito, Hebreus 4:14, e aquele cuja palavra e espírito trazem o verdadeiro avivamento e reconstrução aos nossos corações. A restauração física apontava para a restauração espiritual maior que só Cristo pode oferecer. Como a história de Esdras te ajuda a entender melhor a obra de Jesus? Não podemos negar que Esdras 9 e 10 são passagens difíceis e desconfortáveis para nós hoje. A ordem para dissolver casamentos e separar famílias soa dura, até cruel, aos nossos ouvidos modernos. É crucial entender o contexto específico. Primeiro, a proibição de casamentos com cananeus e outros povos vizinhos estava explícita na lei mosaica, Deuteronômio 7, 1-4. O motivo não era étnico ou racial, mas estritamente religioso e teológico. Proteger o povo da idolatria e das práticas abomináveis dessas nações, preservando sua identidade como povo separado para Deus, de onde viria o Messias. A história de Israel, especialmente a queda de Salomão, mostrava o perigo real desses casamentos levarem à apostasia. Segundo, o povo tinha acabado de retornar de um exílio causado justamente pela idolatria e infidelidade. Repetir o mesmo erro seria catastrófico e demonstraria uma total falta de aprendizado e arrependimento. A sobrevivência espiritual da comunidade estava em jogo. Terceiro, a iniciativa partiu do próprio povo, em resposta à convicção gerada pela oração de Esdras e pela palavra. Foi uma medida drástica para uma situação desesperadora, vista como necessária para reafirmar a aliança com Deus. Não devemos aplicar esta solução diretamente hoje, pois vivemos sob a nova aliança em Cristo. O Novo Testamento trata do casamento entre crentes e incrédulos de forma diferente. 1 Coríntios 7, 12-16. No entanto, o princípio por trás da ação em Esdras permanece válido. A importância radical de não nos comprometermos com aquilo que nos afasta de Deus e de sua palavra. A santidade e a fidelidade à aliança são fundamentais. Em nossa cultura atual, quais são as alianças mistas ou os compromissos sutis que podem ameaçar nossa fidelidade a Deus e sua palavra? Alguns podem questionar: Deus estava mais preocupado com a pureza étnica do que com o amor e a família? Como vimos, a questão não era étnica, mas de fidelidade à aliança e prevenção da idolatria que destruiu a nação anteriormente. Deus ama todas as pessoas, mas ele estabeleceu uma linha de aliança específica através de Israel para trazer a salvação ao mundo. Outra interpretação equivocada é focar apenas na reconstrução física e ignorar o clímax espiritual em Esdras 7-10. O livro demonstra claramente que a estrutura física, o templo, só tinha significado se levasse a uma vida de adoração genuína e obediência à palavra. O avivamento não estava completo com a dedicação do templo, mas com o arrependimento e realinhamento do povo com a lei de Deus. A reconstrução externa e interna andam juntas na obra de Deus. Então, como a história de Esdras, de quase 2.500 anos atrás, fala conosco hoje, aqui e agora? De maneiras muito profundas. Deus é o Deus da restauração. Não importa quão em ruínas nossa vida espiritual possa parecer, por causa do pecado, negligência ou circunstâncias, Deus é especialista em reconstruir. Ele pode pegar nossos escombros e edificar algo novo e belo para sua glória. Ele é fiel às suas promessas, mesmo quando nós falhamos. Olhando para a sua vida, existe alguma área em ruínas que você precisa entregar a Deus para que Ele comece a reconstruir? O avivamento começa com a palavra. O catalisador para o avivamento em Esdras foi a redescoberta e a aplicação séria da lei de Deus.
Não existe avivamento genuíno sem um retorno profundo às Escrituras. Precisamos, como Esdras, dispor o coração para buscar, cumprir e ensinar, primeiro a nós mesmos, a palavra. Isso significa leitura diária, meditação, estudo e, acima de tudo, obediência. Arrependimento genuíno leva à ação. A tristeza de Esdras e do povo não foi apenas emocional. Levou a uma confissão honesta e a uma ação concreta e difícil para corrigir o erro. O verdadeiro arrependimento bíblico, metanoia, envolve uma mudança de mente que resulta em uma mudança de direção. Você se lembra de um momento em que a palavra de Deus trouxe uma convicção tão forte que te levou a uma mudança prática na sua vida? Priorize a adoração e a comunidade. Os retornados priorizaram o altar antes mesmo dos muros do templo. Nossa vida com Deus deve ser centrada na adoração, tanto pessoal quanto comunitária. A comunidade de fé, a igreja, é essencial para encorajamento, correção, como os profetas Ageu e Zacarias, e para enfrentarmos juntos as oposições. Cuidado com o comprometimento. A história dos casamentos mistos nos alerta sobre os perigos de gradualmente nos conformarmos com os padrões do mundo que nos rodeia, diluindo nossa fé e nossa identidade em Cristo. Precisamos de discernimento e coragem para manter nossa lealdade a Deus acima de tudo. Diante dessas verdades, o desafio para nós hoje é: onde precisamos de reconstrução? Onde precisamos de um avivamento que comece pela palavra? Talvez seja a hora de tirar a poeira da sua Bíblia, de buscar a Deus em oração, com a mesma intensidade de Esdras, de confessar áreas de comprometimento e de se reconectar com a comunidade de fé. Peça ao Espírito Santo para te mostrar onde Ele quer trabalhar em sua vida. A reconstrução pode ser um processo, às vezes doloroso, mas o resultado é uma vida mais alinhada com o coração de Deus e um testemunho poderoso de sua graça restauradora. O livro de Esdras, portanto, é muito mais que uma crônica da reconstrução de um templo. É um testemunho vibrante da fidelidade soberana de Deus, que usa até reis pagãos para cumprir seus planos. É um manual sobre como enfrentar oposição e desânimo na obra do Senhor. E, acima de tudo, é um poderoso retrato do verdadeiro avivamento espiritual, aquele que nasce do profundo respeito e obediência à palavra de Deus, levando a um arrependimento genuíno e a uma transformação radical de vida, tanto individual quanto comunitária. A reconstrução externa é importante, mas a reconstrução do coração é essencial e eterna. Agora te convido a orar junto comigo. Senhor Deus, Pai de amor e fidelidade, nós te agradecemos pela história de Esdras, por nos mostrar teu poder de restaurar o que está em ruínas. Assim como moveste o coração de Ciro, move nosso coração hoje. Assim como deste coragem a Zorobabel e Josué, fortalece-nos para fazer a tua vontade, mesmo diante da oposição. Assim como usaste Esdras para trazer teu povo de volta à tua palavra, aviva em nós uma fome e sede pelas Escrituras. Senhor, revela as áreas em nossas vidas que precisam de reconstrução. Perdoa nossos comprometimentos e nossa infidelidade. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que possamos viver em obediência e experimentar um genuíno avivamento que transborde para o mundo ao nosso redor. Que nossas vidas sejam templos vivos onde tua presença habita e tua glória é manifesta. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Restaurador. Amém. Família Alma Avivada, que essa mensagem de Esdras ressoe em seu espírito nesta semana. Se este estudo profundo te abençoou, te desafiou ou te trouxe clareza, demonstre isso. Deixe o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal Alma Avivada e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos mergulhos na palavra. Temos muito mais conteúdo profundo vindo por aí. Compartilhe este vídeo. Envie para aquele amigo, familiar ou grupo da igreja que você sabe que será edificado por essa mensagem de restauração e avivamento. Qual foi a principal lição que você tirou do estudo de hoje sobre o livro de Esdras? Adoraríamos ler sua reflexão nos comentários abaixo.
Vamos construir essa comunidade de aprendizado juntos. Quer continuar essa conversa e ter acesso a materiais extras, devocionais e um ambiente de comunhão mais próximo? Entre para o nosso grupo exclusivo no Telegram. O link está aqui na descrição. E se você não assistiu aos vídeos anteriores da nossa série de estudo bíblico, é só clicar na playlist que está aparecendo na tela agora. Muito obrigado por dedicar seu tempo para mergulhar conosco na riqueza da Palavra de Deus hoje. É uma honra caminhar com vocês nesta jornada de fé e descoberta. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Até a próxima, com a alma sempre avivada. Fiquem na paz do Senhor Jesus.